Olá, meu nome é Ana Victoria, eu sou aluna do primeiro ano A e eu vou falar sobre o conceito de trovadorismo. Trovadorismo foi um movimento literário poético surgido na Idade Média durante o século XI. Foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa, pois deles surgiram as primeiras manifestações literárias. As cantigas são dos principais registros da época, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, cantigas de amigo, cantiga de escarnalho e cantiga de maldizer. O trovadorismo português teve seu primeiro apogeu durante o período de 1950, que vai aproximadamente no final do século XII a meados do século XIV. As cantigas medievais situam-se historicamente nas álvares das nacionalidades ibéricas, grande parte contemporânea da chamada hierarquia cristã. Se deu no mesmo período em que Portugal começou a se desprondar como nação independente, no século XI. Onde se deu início na Occitânia, onde praticamente se espalhou por toda a Europa. Apesar disso, a lírica medieval galego-portuguesa continuou com suas características próprias, um alto nível de profissionalidade e um número considerável de autores conservados. Bom dia, me chamo Suzane, sou aluna do primeiro ano A. E um dos temas que eu fiquei foi a origem do travadorismo. Bem, são admitidas 4 teses para explicar a origem do travadorismo: a tese arábica, a folclórica, a média latinística e, por último, a litúrgica. Todavia, nenhuma das teses citadas acima são suficientes em si mesma, deixando a posição de aceitá-las. Uma das mais antigas manifestações literárias da língua portuguesa que se pode datar é a de Ó faz Rótio, Senhor Navarra, do João Soares Paiva, que pode ter sido escrita em volta de 1200. Por esse ser um dos textos mais antigos, é também chamada de canção ribeirinha, por ela ter sido dedicada a Dona Maria Paz, a data do testamento do conde Dom Pedro Afonso de Barcelos. Meu nome é Joaquim Emanuel, eu sou do primeiro ano A e hoje eu vou dar continuidade ao assunto sobre as origens do trovadorismo. Trovadores eram aqueles que criavam as poesias e as melodias que os acompanhavam. Já as cantigas eram poesias cantadas. O termo trovador era direcionado àqueles compositores que eram de origem nobre. Já aqueles compositores que tinham de origem da vila eram conhecidos como jogral, termo que designa igualmente o seu estatuto profissional. A afirmação de que quem cantava e tocava as poesias eram os jograis, não se pode negar que os trovadores interpretavam igualmente as suas próprias composições. Na mentalidade da época, que era baseada no teocentrismo, ajudou para a criação dos pilares das cantigas de amigo, em que o amor espiritual e inatingível era retratado. Essas cantigas, que primeiramente eram destinadas ao canto, foram escritas em cadernos de apontamento, em que logo após foram escritos em coletâneas de canções conhecidas como cancioneiro. Cancioneiro era um livro que tinha um grande número de trovas. Há 3 cancioneiros galego-portugueses conhecidos, que o primeiro são o Cancioneiro de Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o Cancioneiro Vaticana. Há também um quarto de um livro de cantigas dedicado à Virgem Maria, pelo rei Afonso X de Leão Castela, o Sábio. Surgiram também textos em prosas do cronistas como Rui de Pina, Fermão Lopes, Gomes de Zurará e as novelas da cavalaria. Bom dia, sou a aluna Gabriele, do primeiro ano A, e vou falar um pouco sobre o conceito de cantigas de amor. As cantigas de amor deu origem na Idade Média no sul da França. Nas cantigas de amor, os poetas costumavam chamar as suas amadas de senhor, pois o ó no galego português não tinha o feminino. E os poetas cantavam cantigas de amor para aliviar a dor que sentia, pois suas amadas não sentiam o mesmo sentimento por eles. E uma pequena observação: os poetas sempre costumam usar uma palavra chamada coita, que significa o sofrimento por amar. No caso, eles sempre utilizam essa palavra para demonstrar o sofrimento que é amar uma pessoa e não ter o mesmo sentimento retribuído. E é isso, muito obrigada por sua atenção. Cantiga de amor. Senhora minha, desde o dia que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que tomou inteiro o coração. Mas não posso mais, e decidi que todos saibam da minha paixão. A tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia que vos vi.
Essa cantiga de amor é de Afonso Fernandes. Me chamo Suzane e outro tema que eu fiquei foi cantiga de amigo. Bem, cantigas de amigos são de origem popular, com marcas evidentes na literatura oral. Esses recursos de textos, por ter sido contados várias vezes, proporcionam a facilidade da memorização. Esses recursos são utilizados ainda hoje nas cantigas populares. Nela, o eu lírico é uma mulher, porém o seu autor é masculino, devido à sociedade antigamente que era feudal, que proibiam as mulheres de estudar e de ler. Bem, nas cantigas, as mulheres mostravam seu amor por seu amigo, isto é, seu namorado. Uma das grandes diferenças entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo é que na cantiga de amigo não se contém a presença de suzerano vassalos. E também a mulher, ela é uma moça camponesa. Nessa cantiga, a moça lamentava a ida de seu namorado. E agora irei citar algumas características das cantigas de amigo. Bem, a característica do sujeito, ela era bela, formosa, graciosa e uma camponesa. Características do amigo, ele era mentiroso ou traidor, porém muito bonito. Característica de expressão de sentimento, lamentação pela ida de seu amado. Por ela ter sido dedicada a Dona Maria Paz. A data do testamento do conde Dom Pedro Afonso de Barcelos. Vou falar sobre as características principais da cantiga de amigo. O eufemismo, ele é feminino, a presença paralística, o predomínio da musicalidade, o assunto principal é a saudade, o amor natural é espontâneo e possível, a ambientação popular é rural ou urbana, a influência da tradição oral ibérica e Deus é o elemento principal do poema. Bom, agora eu vou recitar um poema de Dom Diniz. O nome é Ai Flores do Verde Pino. Ai flores do verde pino, se saberdes novos do meu amigo, ai Deus e o é. Ai flores do verde ramo, se saberdes novos do meu amado, ai Deus e o é. Se saberdes novos do meu amado, aquele que mentiu do que hás jurado, ai Deus e o é. Vós me perguntardes, polo vós amigo, eu bem vós digo que é sangue vivo, ai Deus e o é. Vós me perguntardes, polo vós amado, e eu bem vós digo que és vivo, santo, ai Deus e o é. E eu bem vós digo que és sangue vivo, e será vós canto prazo saído, ai Deus e o é. E eu bem vós digo que é sano, e será vós tanto prazo passado. Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou aluna do primeiro ano A, e eu vou falar sobre a cantiga de escárnio. Em cantiga de escárnio, o eu lírico faz uma sátira a alguma pessoa. Essa sátira ela é indireta e cheia de duplos sentidos. A cantiga de escárnio se define como aquela feita pelos trovadores para dizer mal de alguém, por meio de ambiguidades, trocadilhos e jogos semânticos, em um processo que os trovadores chamam de equívoco. A cantiga de escárnio, exigindo unicamente a alusão indireta e velada para que o destinatário não seja reconhecido, ela estimula a mente do poeta e sugere-lhe uma expressão irônica, embora por vezes bastante mordaz. As principais características da cantiga de escárnio são a crítica indireta, onde a pessoa satirizada normalmente não é identificada. Outra característica é a linguagem, que na cantiga de escárnio se trabalha muito com ambiguidades e trocadilhos. E por fim, a última característica é a ironia. Bom dia, meu nome é Mirelle, eu sou aluna do primeiro ano A e eu vou falar sobre as cantigas de maldizer. Ao contrário das cantigas de escórnia, as cantigas de maldizer traz uma sátira direta e sem duplo sentido. É muito comum a agressão verbal nas cantigas e palavras de baixo calão. Agora eu vou falar aqui um texto de João Garcia de Guilharte. O tema é Ai, dona Feia, forte vos queixar. Ai, dona Feia, você foi reclamar que nunca te louve meu cantar. Mas agora quero fazer um cantar, em que te louvarei de qualquer modo, e vejo como quero te louvar. Dona Feia, velha e maluca, Dona Feia, que Deus me perdoe,
pois você tem tão grande desejo de que eu vos te louve, por este motivo quero vos louvar. Já de qualquer jeito, e veja qual será a louvação, dona Feia, velha e maluca. Dona Feia, eu nunca te louvei em meu trovar, embora tenha trovado muito, mas agora já farei um bom cantar, em que vós louvarei de qualquer maneira, eu te direi como te louvarei, Dona Feia, velha e maluca. Essa cantiga, ela se encaixa mais na cantiga de escórnia, pois ela traz uma sátira indireta e, na maioria das vezes, o nome das pessoas que eles se referem nas cantigas não são reveladas. Bom, hoje eu vou falar sobre os trovadores. Os trovadores eram artistas do sul da França, que depois foi se espalhando para Portugal, Espanha, por toda a Europa. De origem nobre, eles escreviam e cantavam poesias com instrumentos musicais. Naquela época, as poesias eram feitas para serem cantadas com instrumentos como cítara, lira, violino, flauta e harpa. Os trovadores mais famosos são Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, Aires Corpanchos, Aires Nunes, Bernardo Bonaval, Dom Diniz I de Portugal, Dom Pedro Conde de Barcelos, João Garcia de Guilhade, João Soares, João Zorro, Paio Gomes, Paio Soares, Mendinho, Martim Kodax, Nuno Fernandes, Guilherme IX da Aquitânia, Pedro III de Aragão e Fernão Rodrigues de Calheiro. Esses eram os trovadores mais famosos. O marco dos trovadores da nobreza são as canções de amor, que falavam de fidelidade, dedicação e superação para viver um amor de liberdade, mais proibido. Então foi isso. Obrigado pela sua atenção. Me chamo Gisel Soares, vou falar um poema sobre travadorismo em Portugal. Cântico de Escárnia de João Garcia de Guilhade. Note que o travador não menciona o nome da mulher que é objeto da ofensa, em qual é chamado de Dona Feia. Ai, Dona Feia, fostes vós queixar que vós nunca louvei em meu cantar? Mas ora quero fazer um cantar, em que vós loarei todavia. E verdes vós que quero loar, Dona Feia. Velha e sândia, ai, Dona Feia, fostes vós queixar que nunca louvei em meu cantar, mas agora quero fazer um cantar, em que vós loarei ainda. E verdes como os quero louvar, Dona Feia, velha e idiota. Bom dia, meu nome é Wellington, eu vou falar sobre cancioneiros. Cancioneiros trata-se de livros geralmente manuscritos que são compilados com as letras e às vezes notações musicais das canções. São 3 os tipos de cancioneiros. Cancioneiro da Ajuda é o mais antigo dos cancioneiros, encerrando com 310 cantigas no geral de amor. Foi compilado no final do século XIII. Cancioneiro da Biblioteca Nacional constitui a mais extensa das compilações, pois engloba 1647 cantigas de todos os gêneros, e foi manuscrito no final do século XV. Cancioneiro da Vaticana, que foi manuscrito no final do século XV e encerra com 1205 cantigas de todos os gêneros. De cavalaria. As novelas de cavalaria também são chamadas de romances de cavalaria. Virou durante o período da Idade Média. Durante os movimentos literários, são chamadas de travadorismo e humanismo. Foram desenvolvidas durante o surgimento, provavelmente na França e na Inglaterra, os quais estavam reunidos o conjunto medieval. As novelas de cavalaria são narradas derivadas da poemas, ética e das canções de gesto, ou seja, surge da poesia medieval e por serem longas foram sendo escritas. Além da Inglaterra e da França, eles estiveram fontes, presenças e foram popularizadas em Portugal, Espanha e na Itália. Portanto, narradas típicas no período medieval.
em capítulos e as suas principais características são relatadas nas aventuras de fantasia das estimiladas em ordem cavalarias. As classificações da novela Cavalaria. As novelas de cavalaria são classificadas em 3 momentos. Círculo Brandão, desenvolvida na Inglaterra, onde o rei Arthur e seus cavaleiros arredondavam as figuras da narrativa. Círculo Clarístico, seus cavaleiros e 12 franceses são as figuras centrais narrativas. Círculo Clássico, apresenta narrativas em torno de personagens da Idade Medieval. Os principais escritores da novela Cavalaria: João Lobeiro, Jorge Ferreira Vasconcelos, Francisco Moraes Cabral, Maurim, Bernato e Thomas. Esses foram as pessoas que fizeram parte da novela Cavalaria. Bom dia, meu nome é Anderson e eu sou aluno do primeiro A. E hoje eu vou falar sobre a vassalagem amorosa. A vassalagem amorosa é muito comum nas cantigas medievais de amor. Ela ocorre quando o eu lírico manifesta devoção e submissão à pessoa amada, implorando por amor e atenção. Os trovadores medievais compõem suas canções fazendo apelos às pessoas amadas, nas quais o uso de vocativos era muito comum para a realização do amor que narravam. A vassalagem foi incorporada pela música contemporânea, trazendo letras como, por exemplo, a canção Ana Júlia do grupo Los Hermanos. Obrigado pela sua atenção. Eu sou Elidiane e vou falar um pouco sobre o amor cortês. Amor cortês foi um conceito europeu medieval de atitudes, mitos e etiquetas para enriquecer o amor e que gerou vários gêneros de literatura medieval, incluindo o romance. Ele surgiu nas cortes ducais e principescas da região onde hoje se situa a França meridional, em fins do século XI, e que se propagou nas várias que enalteciam o ideal cavaleiresco. Na sua essência, o amor cortês era uma experiência contraditória entre o desejo erótico e a realização espiritual. Um amor que, ao mesmo tempo, ilícito e normalmente elevado, passional e autodisciplinado, humilhante e exaltante, humano e transcendente. A expressão amor cortês foi popularizada por Gaston Paris em 1883. Desde então, tem caído sob uma ampla variedade de definições e uso, sendo mesmo descartado como uma ficção romântica do século XIX. A sua interpretação, origem e influência continua a ser um assunto de discussões. Bom dia, gente. Eu me chamo Larissa e hoje eu vou falar sobre a música Você é Linda, de Caetano Veloso. Bom, nessa música podemos ver a presença de características do trovadorismo. Na música ele retrata o amor de um homem que enaltece, uma pessoa, e ao ponto de se tornar escravo desse amor. É o que podemos chamar de vassalagem amorosa. Eu vou cantar um pouco da música, para vocês verem a letra. Vou cantar um pouquinho dela. Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscaras, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta.
Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Essa canção é só pra você e diz: você é linda mais que demais. Você é linda assim, onda do mar do amor que bateu em mim. Bom, gente, essa foi minha apresentação. Obrigado pela atenção de todos.